Então, vamos iniciar agora nossa primeira aula, que vai ser a aula que apresenta, né, esse conteúdo poderoso, que é o conteúdo do Código Secreto para uma Vida Plena. Então, o objetivo, né, para a gente poder ter uma vida plena, a ideia é que a gente compreenda como funciona todas as questões relacionadas ao nosso corpo físico, ok? Então, o nosso corpo físico, poderíamos fazer uma metáfora, que é como se fosse, imagina que você tem um guerreiro, daqueles guerreiros romanos, com uma biga. Tem um guerreiro e tem uma biga e tem os cavalos, entendeu? Então, o guerreiro é representado, nessa metáfora, pelo espírito. O espírito, ele está dentro dessa biga, dando o comando para esses cavalos, né? Só que assim, tem os cavalos, que têm essa energia, que eles trazem a força dessa carruagem, mas temos também a biga, as rodas da biga, tem toda a mecânica. Então, tem os cavalos, tem essa biga, tem essa roda, né? Então, como é que está? De repente tem um problema na roda, tem um problema nos cavalos, os cavalos estão mal alimentados, entendeu? Então, não adianta o espírito do guerreiro, o guerreiro saber, o espírito seria o guerreiro, né? Nosso espírito saber o que ele quer fazer. Se a biga e o cavalo não respondem ao comando. Não adianta o guerreiro saber o que ele quer se ele não sabe lidar, porque, por exemplo, eu posso ser um guerreiro e saber o que eu quero que o cavalo e a biga façam, mas eu não sei os comandos para os cavalos, eu não sei comandar os cavalos. Então, na minha mente eu sei, mas eu não sei me coordenar, entende? Então, você tem que entender que, normalmente, o nosso espírito, a nossa essência, ela sabe o que ela quer. O problema é que ela não consegue coordenar essa informação que vem do espírito para a matéria. Então, muitas vezes, por isso que eu gosto, tipo assim, às vezes eu gosto de oferecer para os alunos o conteúdo da astrologia, do tarô, esses conteúdos ligados à parte de entender a predestinação, né? Que tem uma parte da escola que foca nesses conteúdos. E é claro que esses conteúdos são muito interessantes. E a gente, muitas vezes, quer muito aprender esses conteúdos, porque a gente fica muito curioso, a gente quer saber, a gente, né? Só que, na prática, o que acontece? Esses conteúdos, quando a gente, primeiro, não compreende o que você vai compreender agora, você muitas vezes não consegue aproveitar a magnitude daqueles conteúdos astrológicos, porque é como se você estivesse querendo entender mais o teu espírito, mas o problema não se trata só de entender o espírito. O maior problema é coordenar o comando do espírito na matéria. Então, como você tivesse assim um guerreiro e você tivesse que comandar os cavalos, mas você não fez um treinamento, e aí? Entendeu? Os cavalos podem até ser bem treinados, mas se você não der o comando certo, o cavalo vai para a direção errada, o cavalo faz o que ele quer, entendeu? Se você não fizer a revisão da carruagem, as rodas podem quebrar, entendeu? Porque você fez mau uso da carruagem e dos cavalos. Então, a gente precisa entender que o que você vai aprender aqui é de suma importância, porque você vai entender como é que a sua vida pode estar plena, né? Eu hoje mesmo, no dia da gravação, eu apliquei algumas técnicas, né? Algumas regras que eu vou ensinar nesse curso. E hoje, fiquei impressionado, porque eu estou com uma energia fora do comum. Eu fui dormir, por exemplo, 20 minutos de tarde, e parecia que eu tinha dormido 2 horas. Então, parece que o tempo passa e você tem mais energia. Você funciona melhor, porque você vai aprender nesse curso como funciona o mecanismo para que você tenha uma química, que eu vou chamar de química do paraíso, né? Então, por exemplo, uma pessoa quando está doente, depressiva, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, eu vou dizer que ela tem uma química do inferno, né? Porque é uma química péssima. Então, a pessoa, ela acorda, ela tem um mau humor, ela não quer, não sei o quê, está sem energia. Agora, o que é a química do paraíso?
é quando o teu corpo produz todas as substâncias e a química que ele precisa para te manter com vontade de fazer as coisas, entendeu? Então, muitas vezes a gente não está com vontade, a gente está mal, sente até uma desconexão do propósito, mas não tem a ver com o propósito. É porque a gente não está, a parte química está descoordenada. E aí você começa a entrar na frequência dessa descoordenação. E você perde acesso ao poder espiritual, ok? Então, de nada adianta a gente ter muita clareza do nosso poder espiritual se nós não conseguimos coordenar o nosso corpo físico, ok? Então, o corpo físico, nós podemos considerar ele como uma máquina. Imagina um carro. Vamos fazer agora uma metáfora do carro moderno, né? Eu tenho um carro na garagem, eu preciso ir fazer revisão, eu preciso, né, entender como é que ele funciona, ok? E especificamente, a gente vai no mecânico e deixa o carro com o mecânico, né? Só que se, por exemplo, você tem que ter, ou você tem um mecânico de muita confiança para deixar teu carro, ou o mecânico ele pode te fazer, né? Ele pode te, vamos dizer assim, ele pode te dar um golpe, né? O mecânico. E nessa metáfora, quem é o mecânico? São os profissionais de saúde que a gente vai procurar. Então, por que eu estou te alertando da importância desse conteúdo? Porque eu não estou falando que agora você vai virar médica, ou vai virar médico, ou você vai virar um profissional de saúde. Você não vai virar isso, esse curso não é para isso. Mas, se você é profissional de saúde, você vai aprender algo muito profundo sobre a conexão do corpo físico com outras coisas mais invisíveis, que vai fazer muito sentido e vai te fazer entender melhor até para o seu trabalho. E se você não é profissional de saúde, você é uma pessoa normal, é muito bom você saber disso, por quê? Porque quando você, por exemplo, eu não sou um profissional de saúde, às vezes eu vou no médico, no fisioterapeuta, eu vou nos terapeutas reconhecidos pela ciência, eu vou. Quando eu tenho um problema, eu vou ver o que ele tem a dizer. Só que sendo que eu tenho um mínimo de compreensão, né? Eu dizer que eu tenho compreensão plena do corpo humano é muita arrogância, porque é muito complexo o corpo humano. Mas sendo que eu compreendo de forma básica como funcionam as conexões do ser humano, às vezes às vezes aconteceu comigo uma vez, por exemplo, que eu tinha um problema específico e eu queria ir para uma médica. E aí eu tentei achar alguém que me dissesse uma dica para ir na tal médica. Não sei te dizer. Aí eu procurei no Google. E eu fui na primeira que apareceu no Google, né? Que parecia que tinha uma boa extensão no Google, foi lá. E a pessoa, né, me aterrorizou, essa médica me aterrorizou, disse que o meu problema era incurável, que eu tinha que agora ir com ela, virar cliente de carteirinha, né? Todo mês ir lá nela até o dia da minha morte, né? Então, claro que existem profissionais assim, profissionais que usam, né, do poder deles para manipular. Isso acontece em qualquer profissão, né? Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o profissional não faz nem por maldade. Às vezes, ele tem a arrogância de achar que ele entende tudo. Só que é muito importante entender o seguinte, né? Eu acredito que o ideal, como quando eu vou, tipo assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não entende nada de mecânica de carro. Então, eu me sinto muito desconfortável quando vou no mecânico, porque, assim, o mecânico ele pode me passar a perna quando ele quiser, porque eu não entendo nada de carro. Então, o ideal seria eu entender de carro para eu poder dialogar com o mecânico, entendeu? Só que, assim, essa conversa não é sobre carro, porque, tipo, eu não sou obrigado a ter carro. Eu posso, por exemplo, no meu caso, eu posso decidir comprar um carro, usar um carro de assinatura. E aí eu não tenho que me preocupar com nada, porque eles fazem tudo, entendeu? Agora, não tem como você ter um corpo por assinatura, entendeu? O corpo é só seu, né? O corpo, ele é o bem mais precioso que você tem. Não tem nada de mais precioso do que o teu corpo. Só que a gente tem um corpo que é maravilhoso, que é a imagem e semelhança do Criador, é poderosíssimo, ele tem uma tecnologia muito, muito profunda e a gente conhece muito pouco, né, de como esse corpo funciona. E aí minha intenção hoje é eu desvendar, hoje, né, ao longo dessas aulas, né, hoje não, durante essas aulas, desvendar para você como funciona
um mecanismo da conexão do corpo físico para o corpo áurico. Então, nesse conteúdo, você vai aprender sobre, por exemplo, sabe aquelas coisas tipo de entender como é que as coisas somatizam no corpo. Por exemplo, uma pessoa tem um câncer tal, uma pessoa tem uma doença tal. Como é que isso somatizou no corpo? A pessoa teve um acidente e quebrou o braço. Não, por que foi o direito, não foi o esquerdo? Aí quebrou, bateu a cabeça, mas bem nessa área aqui. Não sei se você sabe disso, né? Mas se uma pessoa bate a cabeça aqui, ou se ela bate a cabeça aqui, é bem diferente. Se a pessoa quebra o braço direito ou esquerdo, é bem diferente. Entendeu? Na prática, você vai pensar, porque o direito é mais importante. Não, tem a ver com uma leitura. De acordo com onde você se acidenta, aonde você fica doente, quando você fica doente, né? Mesmo que seja uma gripe, né? Existe um lado desse processo que é uma leitura que você pode fazer. E você pode aproveitar qualquer doença, qualquer situação, para fazer uma leitura do que o teu corpo está falando para você. E esse autoconhecimento é muito poderoso, porque você vai conseguir conversar mais com o seu corpo, se autoconhecer mais profundamente. Compreende? Isso vai fazer com que, se você não tem doenças ainda, que você possa prevenir, né? Para que caso essas doenças venham à tona, você possa prevenir. E se você já tem algumas doenças, você pode ir trabalhando, né? Assumindo a responsabilidade sobre a tua vida, sobre a tua saúde e começar a tomar mais de frente o processo, entendendo como funciona, né? Uma certa vez eu conversei com minha irmã, eu vim de uma família de médicos, minha mãe é médica, minha irmã é médica. E eu falei para minha irmã que da minha intenção de abrir uma escola e de compartilhar muitos conteúdos sobre a saúde, né? Que eu acreditava que era muito importante passar esses conteúdos, né? Aí a minha irmã falou assim, mas cuidado, viu? Porque você vai passar informação para o povo em geral e o povo às vezes pega a informação e começa a fazer da sua cabeça e pode fazer um uso errado da informação, né? E é claro que, tipo assim, é uma questão de você sempre entender que o que eu estou te trazendo não é algo que vai substituir você ir no médico, não vai substituir você ir num profissional, entendeu? Então, tipo, tem gente que vira radical demais e começa a pirar, entendeu? Então, o que eu vou te falar é só para você ter uma compreensão e ter um diálogo, mas é claro que, tipo assim, por exemplo, você vai num médico, você tem uma doença, vai num médico. O médico te dá uma proposta. Você sente, de acordo com o que você entendeu, até porque você agora vai aprender mais coisa, que o que o médico te falou tem um viés que você não gostou. Aí você fala, peraí, eu vou procurar outro médico, né? Então você vai buscar outro profissional, né? Então, tipo assim, às vezes um médico tem uma visão, outro médico tem uma visão melhor. Tem um médico bem alopático, um que é mais naturalista. Mas lembre-se que isso não substitui a gente procurar um especialista, tá? Então, eu não estou te colocando isso para você se colocar, ser superior dessas pessoas, né? A gente vai continuar humilde normalmente, mas só a gente vai começar a se empoderar um pouco mais do processo, porque eu acredito que a saúde começa a partir da gente, entendeu? Quem vai no médico para procurar saúde nunca vai ter saúde, né? Se você vai no médico para procurar saúde, você vai encontrar doença. Que o médico vai te achar uma doença, vai dizer que você está doente, vai dizer tomar remédio e você vai ficar preso nessa história. Agora, quando a gente entende que a nossa saúde, ela parte da gente, aí a gente pode ir lá no médico para ver o que o médico diz. E aí depois a gente tem que começar a tomar atitude, né? Certo? Então a gente vai compreender melhor esse processo. Combinado? Muito bem. Então vamos lá. A gente, né, agora o que eu quero que você entenda, uma coisa importante, porque a gente vai falar muito dessa parte de doença, de como a doença funciona, de como esse processo de somatização funciona, né? Então, eu quero que você compreenda uma questão importante sobre, vou chamar assim, tipo, fosse do corpo para a aura, da aura até o corpo, ok? Então, imaginamos assim, vamos fazer um caminho, depois o caminho inverso. Então, imagina que agora, você, nesse momento, vamos fazer uma concentração aqui. Então, você está ouvindo as palavras que eu estou falando, certo? Você está ouvindo. Através de qual sentido você está recebendo essa aula? Através do ouvido, do ouvir,
e você está também recebendo aula. Se você estiver, tipo assim, você pode fechar o olho, por exemplo, deitar na cama e só ouvir a aula, só ouvir o áudio. Porque enquanto eu não estou preenchendo aqui na lousa, não precisa, né? Mas você pode, em vez de gesticular, se conectar mais comigo, né? Aí você pode ficar de olho fechado, aí você só vai ter aula pelo ouvido, só né, pela audição, né? Então você tem a experiência da audição e quando você me olha, você tem a visão. Por que que uma aula, você tendo a experiência auditiva e visual, ela fica mais forte. Porque quanto mais sentidos você usar na aula, por exemplo, se a gente tivesse numa aula presencial, eu poderia, durante a aula, borrifar um spray e ter uma experiência olfativa. Então, você conectaria a memória olfativa, a memória visual, a memória auditiva. Entendeu? Você teria... Imagina que durante a aula, eu vou pedir para que você... Não tem algumas pessoas que fazem um exercício que durante a aula as pessoas têm que fazer uma massagem no ombro do colega, ou olhar e cutucar o vizinho, né? É uma forma de ativar o tato, entendeu? Quanto mais sentidos a gente ativa numa experiência, mais o nosso aprendizado fica 3D, né? Combinado? Na aula online, a gente só tem a audição e o visual, que já é bastante coisa, né? Certo? E depois tem algo que não dá para dizer que são os 5 sentidos, que é a energia. A energia está além disso, né? A energia você só pega se você estiver ao vivo, e isso é um sexto sentido, é um outro campo energético. Ok? Então a gente pode considerar que quando eu tenho aqui um ser humaninho, né? Esse ser humaninho, ele vai ter 5 sentidos. Então, através dos 5 sentidos, a informação, esses 5 sentidos vão gerar informações. Por exemplo, aqui eu estou ouvindo a minha voz, o retorno da minha voz, e estou ouvindo um barulhinho do ar-condicionado que vocês não estão ouvindo, porque o microfone deve estar tirando esse som, que é tipo assim. É um negocinho. Você acha que eu preciso lembrar? Você acha que, tipo assim, de tudo que eu estou dando aula, o que eu preciso lembrar? Né? Pensa nisso. O que eu, como professor, preciso lembrar? Você tem alguma novidade da aula, alguma coisa que eu quero aprender para mim? Agora, você acha que eu tenho que lembrar desse som do ar-condicionado? Você tem que, tipo, durante a aula chegou um cara buzinando na rua. Você tem que lembrar disso? Não, né? Então, o que o nosso sistema faz? Logo após esses 5 sentidos, que foram estimulados esses 5 sentidos, e aí está vindo memória em todo lado. Está vindo memória olfativa, porque de repente a vizinha está fazendo um churrasco, né? Ou tem um churrasquinho na rua que está subindo um cheiro de churrasco e de carvão para cima da janela. Ou então, um monte de experiência, de barulho do vizinho, né? Coisas que não tem nada a ver. Então, o que o cérebro faz? Essa informação, ela vai direto para o cérebro, entendeu? Então, tipo, dos 5 sentidos, tudo isso vai para o cérebro. E no cérebro é processada a informação. Nesse processamento, existe um processo que é o processo principal do cérebro, que de quando recebe informação, dizer assim, o que interessa para armazenar e o que descarta. Então, 90% das informações que a gente recebe precisa ser descartadas, porque senão vai acumular, então vai ter que fazer uma seleção e já limpar um monte de informação que não presta. Então, o ar-condicionado tem que tirar. Por isso que você pode ver, né? Porque aqui que a gente memoriza muito alguma coisa, alguma informação, que seja uma informação que tem muita emoção, né? Por exemplo, se for uma coisa que teve muita emoção, ou foi uma coisa que te emocionou, ou uma coisa que fez muito sentido para você, aí você lembra, né?
porque daí é uma coisa que que o teu espírito quer lembrar, né? Então, por exemplo, olha que interessante, né? Hoje eu estava pensando nisso. Eu estava conversando, né, que inclusive teve uma. Depois eu conto para você. Eu vou deixar isso gravado nesse curso, né? Tem uma terapia que tem a ver com esse curso, né? E eu voltei a fazer essa terapia no último ano. E a terapeuta que fazia essa terapia para mim, ela acabou de falecer, infelizmente, né? De uma morte súbita, né? Por causa de um vírus japonês, né? E ela teve uma encefalite e faleceu, de repente. E aí, tipo, faz um ano que eu estou toda semana indo lá conversar com ela, fazendo uma tipo de psicoterapia e depois fazer uma terapia corporal com ela. Que depois eu conto para vocês em uma outra aula desse curso como funciona essa terapia. E que faz parte do conteúdo da aula também é importante. E aí, tipo assim, quando eu penso em todas as sessões que nós fizemos juntos, é claro que você não vou lembrar dessas sessões que eu fiz junto com ela, mas tem duas falas que ela trouxe, duas falas de tudo que a gente conversou que ficou marcado, como se ficasse tatuado. E quando eu soube que ela morreu, na hora que eu soube disso, eu fiquei triste, e no segundo momento eu fiquei com raiva, e aí eu pensei assim, eu quero que esses dois aprendizados poderosos que ela me deu, eu quero que eles fiquem assim, eu quero que, não só de lembrar disso, mas eu quero colocar isso em prática de uma forma poderosíssima, como se eu quisesse tatuar isso, como se eu quisesse tatuar na pele, sabe? Não vou tatuar na pele, mas como se fosse uma coisa que eu quero tatuar, né? E por que que eu, ao longo desse ano de terapia, eu lembrei dessas duas falas, né? Só dessas duas falas. Porque essas duas falas geraram o quê? Virou uma chave. Virou uma chave. E aí, tipo, aquilo foi algo que me fez pensar, virou uma chave, e não foi uma coisa que me deu emoção, mas fez sentido. E aí, o que que acontece? Quando algo faz sentido, a nossa memória, ela fixa aquilo, certo? Aí existem formas de fixar mais. Quando você comenta, por exemplo, agora que eu estou falando disso, quanto mais eu falo, mais eu memorizo, né? Então, tem forma de memorizar. Por exemplo, quando você faz um curso, se você conta para alguém o que você aprendeu, se você coloca em prática, logo que você fez o curso, você tem mais chance que o teu cérebro entenda que aquela informação é importante. Porque se você pratica, aí você entende e aí ele memoriza melhor. Senão, se você não praticar a informação, não falar sobre isso, muito daquela informação que você recebe é descartada em 12 horas. Por isso que a gente não lembra, tipo assim, se eu perguntar para você o que você jantou hoje à noite, o que você almoçou hoje, por exemplo, né? O que você almoçou hoje? O que você tomou café? Você lembra? Mas se eu falar para você, me diz o que você almoçou 7 dias atrás. Aí você vai ter dificuldade de lembrar. Por quê? Não é importante você lembrar. A menos que você não tenha alguma coisa para lembrar disso, entendeu? Então a gente acaba limpando essa memória porque não interessa, ok? Então esse processo é um processo que dos 5 sentidos vai para o cérebro, ok? Então no cérebro existe esse descarte que tem que ser feito, né? Para que depois é como se fosse uma espécie de peneira, entendeu? O que interessa ficar e o que não vai ficar, entendeu? Então, é como se essa peneira deixa passar o que interessa e segura aquela sujeira que não interessa e aquilo vai-se embora, ok? Muito bem. Aí depois que o cérebro faz esse processo de, vamos dizer assim, de concentração da memória, né? Por isso que a concentração depende dessa ação do cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem boa concentração, por exemplo, pode acontecer o que acontecer, pode ter um cara que buzina na rua, pode ter um barulho, ele não vai desfocar, ele vai focar na aula. Ele consegue tirar toda a informação que está ao redor,
ele consegue tirar toda essa informação, ele consegue tirar o barulho do ar-condicionado. Se tiver alguém gritando na cozinha, ele consegue concentrar. Mas outras pessoas têm mais dificuldade. Se tiver muito estímulo externo, a pessoa não consegue concentrar, porque ela não consegue decidir onde que ela quer botar o foco. Então, essa questão do foco depende muito disso daí, né? Eu vou fazer um exemplo de uma só um detalhe, às vezes eu gosto de contar disso, né? Uma planta famosa coreana, né? Que é uma planta que ajuda muito a concentração, né? O nome dessa planta é ginseng, né? Então, essa planta, ginseng, eles fazem uma espécie de... Tem no Brasil, você pode comprar em cápsula, e tem, às vezes, se compra... Na Europa, a gente acha, na Coreia tem. Quando você, por exemplo, você tiver um amigo que vai para a Coreia, você fala, me traz um ginseng para mim. E é um negócio muito amargo, é um negócio preto amargo, que você tem que tomar pela manhã, para tomar de manhã cedo. E ele ajuda, ele dá muita energia e é muito bom para pessoas de idade, né? E ajuda o cérebro a concentrar. No Brasil, nós temos uma planta que é o ginseng brasileiro. O nome dessa planta é fáfia, né? E você pode achar também fáfia em pó e você pode colocar um pouco no suco, você pode, né? Pesquise sobre isso, né? Não estou querendo agora dar uma receita agora, mas só para você saber que no Brasil nós temos a fáfia, que é um ginseng brasileiro, né? E o ginseng coreano é muito legal, quando você puder, né, saber mais sobre isso, pesquise sobre isso, tá bom? É uma planta muito boa, é uma raiz, né, que ajuda a fazer esse processo, combinado? Muito bom, né? Aí tem algumas coisas que não é indicado para algumas pessoas, mas eu não estou falando que todo mundo tem que tomar, mas só para você pesquisar, se informar sobre, tá bom? Combinado? Não indico para todo mundo, até porque é muito forte e é muito amargo, né? Certo. Eu uso muito, eu gosto muito de usar, mas de manhã, é melhor de manhã, não de noite, senão você não vai dormir, né? Combinado? Muito bem. Eu uso quando, por exemplo, eu vou fazer um podcast, aí eu tenho que durar 3 horas falando e tem que dar força, aí eu tomo ginseng, entendeu? Muito bom. Então, o cérebro tem esse processo e depois ele tem nós temos o cérebro, a coluna vertebral. Então, na coluna vertebral, se você vê, existem neurônios que vão na coluna. Então, para a ciência, existem neurônios na coluna. A ciência não... Se você pergunta para um cientista moderno, um médico da universidade, pergunta para ele, onde é que está a memória? Eles vão falar que a memória está no cérebro, né? Porque eles percebem que o cérebro processa memórias. Só que o que eles não sabem é que o cérebro, eles acham que a memória está no cérebro, né? Só que, na verdade, para a alquimia, o que acontece? A memória é processada no cérebro, ela vai para a coluna, e na coluna você tem o quê? Você tem todas as terminações nervosas que levam para os chakras, entendeu? E nos chakras, a informação que ela é química, tipo, no cérebro ainda, a informação, ela é mais densa, entende? Ela tem um processo de neuronal, assim, de luz, eletricidade, mas é um processo mais denso, né? E aí, quando chega aqui na coluna, através dos chakras, nós temos um processo que do elétrico se torna magnético, né? Então, lembre-se, eletricidade e magnetismo, né? Eletricidade e magnetismo. Então, no processo elétrico dos sentidos, dos nervos, vai para o cérebro, essa informação ela é processada e temos toda uma parte química. Então, nós temos, né, esses neurônios que estão andando pela coluna. E aí, essa informação ainda tem uma base física. Ela está passando, a informação ela passa através de uma descarga elétrica, mas no corpo ela tem, é como se fosse assim, como se tivesse um túnel e tivesse uns caminhões com informações, né?
esses estanques de informações que estão indo na coluna. E de acordo com a informação, por exemplo, ela pode descer no fundo da coluna. Por exemplo, se eu tenho raiva, imagina que eu tenho uma informação de raiva. Eu acabei de ter uma experiência que me deu raiva, só que eu não consegui vivenciar bem a raiva, porque, sei lá, o meu chefe me maltratou. E eu não posso responder, dizer o que eu penso para o meu chefe, senão ele vai me demitir. Mas eu queria esganar ele, sei lá. Aí o que acontece? Eu teve um caso, assim, em Cabo Verde, na África, que uma prima da Maria, ela estava acamada há 14 dias, sem poder andar, porque a chefe dela, no hotel onde ela trabalhava, de luxo, fez uma piada com ela, de mau gosto, e ela, em vez de brigar com ela, sorriu, só que ela travou tipo, essa região do cóccix, da lombar, e aí ela começou a sentir dor, e depois ela começou a se andar, entendeu? Aí ela me chamou, porque eu fui fazer um tratamento para ela, conseguir soltar essa raiva, né? Aí, tipo assim, você percebe por que essa raiva foi cair lá embaixo? Por que quando a gente tem um problema de raiva, pega sempre na parte inferior da coluna? Porque a parte inferior da coluna equivale aos chakras inferiores. Então, sempre que tem um problema financeiro, uma preocupação financeira, um problema de raiva, tudo que é essas energias dos chakras inferiores, pega sempre na parte inferior da coluna, né? Já na parte de cima da coluna são aquele excesso de mental, aquela preocupação de ajudar os outros. Por isso que a gente fala assim, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Por quê? Porque você pega na cervical, porque é uma energia de você. Aí depois eu explico para vocês como é que funciona isso, né? Mas são os 4 elementos, né? Então, tipo assim, aqui tem. Eu vou ver se precisa explicar numa outra aula sobre isso. Então, eu acho que dá para mostrar rapidamente isso agora, né? Aqui, segundo a alquimia, são os 4 elementos na coluna. Então, tem na cervical é água, é o elemento água. Então, quando essa informação descarrega eu estava pensando de fazer isso numa outra aula, mas eu acho que faz sentido falar logo agora, para a gente ir direto no ponto. É melhor. Ele já está aqui, já resolve. Então, vamos lá. Então, tipo, vem a informação. Aí, o primeiro descarte acontece no elemento água, que é na cervical. Então, se você se preocupa com muitas pessoas, se preocupa, não sei o quê, aí começa a pegar muito nessa parte da cervical, começa a doer a cervical. Depois, temos o descarte do elemento ar, que é o descarte ligado, né, à parte esse descarte, especificamente, é o descarte ligado à torácica, né? Então, são as torácicas. E aqui é o elemento ar. Então, excesso de pensamento, excesso de fala, excesso de pensamento mental, né? Então, vai descartar aqui. Não tem, vou fazer um exemplo, né? Às vezes você não encontra algumas pessoas que são muito corcundas. A pessoa que é muito corcunda, assim. Claro que tem pessoas que têm escoliose, coisas mais do nascimento, aí é uma coisa. Mas tem pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem sempre teve tendência a excesso de ar. E se você olhasse a minha coluna, agora já melhorou um pouco, ainda às vezes, de vez em quando, me pego um pouco, ficando um pouco assim, né? Mas agora já melhorou bastante. Um tempo atrás eu era muito encurvado. Eu era muito, aqui na torácica, fazia uma curva mesmo, sabe? Ok? Por quê? Porque era excesso de ar, ok? Depois, aí o que acontece? Quando tem muita informação para ser descartada, porque se produz muita água, se produz muito ar, o que acontece? Sempre onde tem um excesso de lixo, vai ter atividade miasmática. O que é uma atividade miasmática? Significa parasitas. Por isso que vai doer, porque tem inflamação, porque o corpo tem que lutar uma batalha, porque tem muito lixo. Aí vem os parasitas energético, físico, que vão tentar faxinar o lixo, porque os parasitas no nosso corpo são faxineiros, né? Só que daqui a pouco é muita coisa,
aí tem muito trabalho para fazer, muita faxina. É como uma festa, um réveillon, depois tem aquela praça cheia de lixo. É como se naquela região da coluna sempre tem um lixo muito grande, porque você exagera demais naquela área, né? Ok? Então, tem água, tem ar, depois tem terra, a terra na lombar. E depois o fogo, que é lá no cox, é lá no final, no cox. Ok? Então, é água, ar, terra e fogo. Ok? Muito bem. Às vezes, só para vocês saberem de um detalhe, né? Às vezes pode acontecer que se você tem dor na lombar, nem sempre é terra. Às vezes a dor na lombar, ela pode ser do fogo. Por quê? Sendo que o fogo, ele tem uma natureza que se exalta, o fogo, ele pode ter uma tendência a subir. Então, em alguns casos, tem gente que tem raiva reprimida, mas que pega na lombar. Porque o fogo ele pode se exaltar e pegar a coluna de cima. E, às vezes, você tem problema no cóccix e pode ser da terra que desce, porque a terra precipita, a terra ela cai, o fogo exalta. Mesma coisa, a água desce e o ar pode subir. Ok? Então, sintomas na coluna podem ser aqui pode ser excesso de água, ou aqui também, e excesso de ar também. Então, aqui pode ser excesso de água, excesso de ar, aqui pode ser excesso de fogo e de terra. O que significa isso? É um excesso de informações que não foram processadas. Ah, Stefano, o que eu faço com isso? Reflete o que está acontecendo na sua vida, que você está continuando a enfesar a sua coluna, porque você está colocando uma informação repetida e está gerando muito lixo. Então, você está desequilibrando teu cérebro, teus elementos, e aí está causando um problema no teu corpo, ok? E aí tenta entender o que está acontecendo, ok? Por isso que, tipo assim, às vezes não é só... Às vezes a pessoa quer saber, não, me dá um remédio para dor na coluna. Sim, mas se você não... Eu posso até te dar um remédio para dor na coluna. Você pode tomar um anti-inflamatório e a dor passa, entendeu? Mas se você continua agindo de maneira errada, você vai depender do remédio. Por isso que não adianta você ir no médico para pedir anti-inflamatório se você não entendeu o que te fez adoecer. Entendeu? Então, tipo, é mais importante, às vezes é melhor você ficar com a dor e você entender o recado da dor. Às vezes é melhor. Às vezes você fala assim, meu Deus, que dor é essa? Agora estou pagando a pena porque eu fiz um exagero naquele elemento e agora está vindo a descarga de lixo. E aí, às vezes você aguenta um pouco a dor e fala, meu, eu estou precisando mudar esse comportamento, né? Certo? Por isso que é importante, tem coisa que só depende de você. Combinado? Muito bem. Então, aí na coluna chega essa informação sendo descartada. Depois que chega essa informação na coluna, aí o que acontece? Ali partem os chakras. Então, os 7 chakras começam daqui de cima. Aí, ó, tem um outro chakra aqui, ó. Tem um chakra aqui, ó. Tem um chakra aqui, ó. E os chakras vão saindo aqui, ó. E dentro da coluna vão saindo esses chakras. E vão se projetando, né? O chakra, ele é como... Deixa eu pegar aqui um calendário lunar, né? Vou dobrar um calendário lunar desse jeito. O chakra é como se fosse um cone, tá vendo? E ele sai aqui do corpo. Então, por exemplo, imaginamos que o chakra, ele seria, né? Aqui do cardíaco, por exemplo. Então, da coluna, esse chakra, ele pode irradiar em todos os lados. Então, ele pode tanto ir para frente, pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. E eu tenho uma aura, que é uma aura... a aura não é assim. A aura é como se fosse uma bola de luz. Então, o chakra cardíaco, ele vai se projetar e ele vai passar a informação da coluna, né? Da coluna para a aura, ok? Então, perceba que veio dos 5 sentidos. Do tato, do olfato, da audição, do paladar, da visão. Essa informação veio. Aí ela foi para o cérebro.
ela foi para a coluna, entendeu? Perceba como tem um processo de filtro. E depois de chegar na coluna, o que foi filtrado, que parece que faz sentido, que foi uma experiência que faz sentido, ela vai para a aura, ok? Depois que ela vai para a aura, aí você tem a informação armazenada, ok? Agora, qual é o problema? Só para você entender qual é o problema. Às vezes, a gente armazena informações importantes, né? Por exemplo, lembra que eu falei para você que tudo que você aprende e tem uma memória emocional, você aprende. Então, vou fazer um exemplo. Imaginamos assim, você concorda que, por exemplo, sei lá, imaginamos assim, que a gente agora por exemplo, vou fazer um exemplo de uma questão importante para você compreender. Imaginamos que aqui todo mundo é casado, nós somos casados com uma pessoa só, e nós somos monogâmicos, né? Então, nós queremos ser fiéis ao nosso marido, nossa esposa, né? Mas, de repente, do nada, a gente fala, não, agora, hoje é carnaval, cada um faz o que quiser, e aí todo mundo agora faz um dia de loucura, por exemplo. E aí você pode ter um dia de loucura e ter sorte de encontrar sorte ou má sorte, de encontrar uma pessoa com quem você dá um beijo, você beija uma pessoa, e esse beijo mexe muito com você. Pode acontecer, né? E se essa pessoa, que não é seu marido, que não é sua esposa, mexeu com você, essa pessoa vai entrar na sua aura. Só que não faz sentido você vivenciar essa experiência com essa pessoa, porque você é uma pessoa que não tem espaço para essa pessoa. Mas essa informação foi uma informação que te chamou a atenção. Então, entenda, do mesmo jeito que essa informação, pode ser, por exemplo, você começar a pesquisar, esse aqui é um exemplo, tipo assim, para que eu vou querer ter uma experiência de um beijo maravilhoso de uma pessoa que não é meu marido? O que eu vou fazer com isso? Entendeu? Eu vou ficar com vontade de continuar aquilo? E para onde que isso vai me levar? Entendeu? Isso é um exemplo do tato, porque teve um beijo ou teve alguma coisa física. Vou fazer um exemplo da audição. De repente você ouviu no YouTube, você ouviu uma aula de alguém, nada a ver, mas que aquilo que essa pessoa falou te deixou muito curioso. Mas para que você vai querer aprofundar essa informação se não tem um propósito? Só porque te deixou curioso, entende? Então, perceba que mesmo que o cérebro faça essa seleção, mesmo que a coluna faça essa seleção, ainda muita informação vai para a aura. E tem muita informação que não vai poder ser integrada. Por quê? Porque essa pessoa que você beijou, você não vai ter uma relação com ela. Porque esse conteúdo que você aprendeu não vai se tornar prática porque não faz sentido para a sua vida. Entendeu? Então, qual é o problema que você tem que tomar cuidado? É que a gente tem muita informação que pode entrar pelos sentidos, porque é uma experiência forte, entendeu? Hoje em dia, se você for pensar, você percebe que por que nossos filhos estão ficando cada vez mais loucos com os celulares? Porque as informações que vêm do celular são informação de alto impacto emocional. Tudo naquelas redes sociais modernas é tudo assim, tudo rápido, superficial, mas alto impacto emocional. Então isso faz com que na nossa aura consiga entrar muita informação. Só que é uma informação que não tem propósito nenhum. É uma informação confusa. Então, no momento atual que a gente está vivendo agora, nesse momento, 100 anos atrás não era assim. 100 anos atrás era mais fácil. Hoje, a gente tem uma sobrecarga de informações, porque vem informação de todo lado, cada internet que temos um monte de informação disponível, e a gente pode se perder nesse monte de informação e não focar, entendeu? E aí o que acontece? O problema qual é? Que você vai começar a ter muita informação, por exemplo, azul, laranja, verde. No caso do internet, é muita informação azul. Então, começa a ter muita informação na aura que não vai se integrar.
E aí isso vai fazer com que você tenha mais dificuldade de acessar seu propósito, porque você fica enfesado com muita informação e você tem pouca prática, entende? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente se mete, para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer. Porque a gente tem que ter essa clareza que a minha aura, o meu objetivo, lembra, é a gente sintetizar na aura tudo que eu faço ter 7 cores. E então, assim, por exemplo, eu acredito que uma atitude saudável, mais saudável, é muito melhor você é solteira, você é solteiro. Você quer encontrar uma pessoa, então você vai encontrar essa pessoa, você vai jantar com essa pessoa, você vai dançar com essa pessoa, com essa única pessoa você vai dançar, você vai jantar, você vai namorar, você vai fazer amor, você vai sonhar, você vai casar, e essa pessoa, ela vive em cada chakra, porque você sonhou, você falou, você jantou com ela, você amou, você dançou, você fez amor, então você percorreu com essa pessoa todos os chakras da tua aura. Então, essa pessoa já não é mais na tua aura, já vai virar uma informação que vai para a asa do anjo. E o que acontece? Quanto mais a informação ela se utiliza e ela se torna uma informação branca, que é a informação da asa do anjo, além de ser um legado do seu propósito, de algo que você fez e em que vai te enriquecer espiritualmente, o legal é que nesse lugar, que é o lugar branco, a informação que você pode memorizar é muito maior. Então você tem, é como se fosse um HD, né? É como se fosse assim, o HD, quando eu falo assim, sabe, tipo, você tem memórias, né? Se eu pego, sei lá, um pendrive, o pendrive do teu cérebro, ele é muito pequitiquinho. É um pendrive de 1 megabyte. Então, como eu falo assim, no cérebro só cabe 1 megabyte, né? Por isso que a cada 24 horas tem que limpar o HD, né? Aí, se você se ele não passar para a aura, ele esquece. O cérebro esquece, né? Então, aqui é 1 megabyte. Aí, quando vai para a aura já tem um pouco mais, né? A aura tem, assim, vamos dizer assim, a aura tem um gigabyte, né? 1 gigabyte, bem mais informações a aura pode carregar. Só que a aura também tem um limite, né? Então, não faz sentido, por exemplo, um caminhoneiro solteiro, né? Que não tem família, aí o cara, ele, sei lá, na rodovia, ele já transou com 1000 prostitutas. E o que essa informação vai fazer? Vai ser muita informação vermelha que ele vai carregar. Ele vai lembrar, de repente, olha, desde essas 1000 prostitutas, teve umas 30 que foi maravilhosa, hein? Foi uma transa maravilhosa. Ele pode ter lembrado dessa transa porque ele gozou muito, mas e aí? Ele fez o que com isso? Foi só vermelho, ele não dançou com ela, ele não jantou, não amou, não verbalizou nada, não entendeu nada, não sonhou com ela. Então, essa informação vai ser na hora da morte dele, quando ele for morrer, ele só vai atrapalhar ele. Por quê? Ele vai ter muito vermelho, ele não vai ter laranja, ele não vai ter amarelo, então ele vai ter uma dificuldade de tornar essa informação branca. Então, essa informação de quantas mulheres que ele ficou, não vai levar. Se um homem, uma mulher, ficou com 100 homens, essa informação não vai ser levada para a informação espiritual. Por quê? É uma informação de uma cor só. Agora, quando você viveu essa experiência completa com essa pessoa, você fez algo com essa pessoa, aí é outro patamar. Aí isso vai para a região do corpo espiritual. E no corpo espiritual, só vai passar quem passar pela prova do 7. Então, é aquela informação que passou pela prova do 1, pela prova do 2, pela prova do 3, pela prova do 4, pela prova do 5, do 6, do 7. Quando essa informação, vou fazer um exemplo, né? Isso pode ser um namorado, pode ser uma casa. Eu sempre sonhei ter uma casa na beira-mar, um exemplo. Aí você só pensou, mas aí é diferente de só pensar, ou você realmente conquistou essa casa. Aí quando você recebe a chave da casa, você cumpriu, você completou uma experiência. Você pagou a casa, você trabalhou por ela, você entrou na casa. Pronto.
essa casa é minha. Então você teve uma experiência de posse, entende? Então, aquela informação do casamento vai para onde? Vai para a casa dos relacionamentos, a casa de Libra. A informação da posse vai para a casa de Touro. Quando você aprende um conhecimento, aplica esse conhecimento, ensina um conhecimento, aí o conhecimento se torna completo. Então ele vai para a casa 3 de Gêmeos. Quando você constrói uma família, vai para a casa 4. Entendeu? De acordo com o feito que você conseguiu fazer, após combinar a informação, a memória vai para a aura, da aura para o corpo espiritual. E o que vai para o corpo espiritual, ninguém vai poder tirar de você. Na hora da sua morte, a tua aura vai desintegrar, mas não vai desintegrar o teu corpo espiritual. O teu corpo espiritual é o que você vai levar contigo. E é o que vai fazer com que você, uma pessoa mais evoluída do que era antes. Ok? Então, só para você compreender que no corpo espiritual, quase que não existe limite de memória. Se aqui tem 1 gigabyte na aura, no corpo espiritual, você pode ter 1000 terabytes, né? Você tem uma ideia, o tamanho de uma aura, né? O corpo físico você vê, o corpo físico é esse aqui. Agora, o tamanho de uma aura, né? É o tamanho assim, sei lá, 2 metros, 3 metros, é alguma coisa do tipo assim, do tamanho de abrir as mãos, entendeu? Aí tem algumas pessoas que têm uma aura mais encolhida, porque a sua energia áurica é fraca. E tem pessoas que têm uma aura mais grande, certo? Mas é sempre um limite. Agora, o corpo espiritual, o tamanho dele depende de quem é a pessoa. Se você tem uma pessoa que tem uma experiência espiritual muito, muito, muito profunda, o seu corpo espiritual ele pode ter um diâmetro de um prédio de 9 andares, entendeu? Uma pessoa que tem um corpo espiritual grande, ele pode ter um tamanho enorme. E uma pessoa que tem uma experiência espiritual pequena pode ser uma coisa mais próxima da aura. Deu para entender? Então, tipo, essa experiência espiritual, por que dá para carregar muito mais? Porque ela é mais leve, ela é mais refinada, é algo branco, entendeu? Ficou claro? Por isso que a presença de uma pessoa, por que quando a gente fala assim, uma presença de uma pessoa mais evoluída espiritualmente, ele traz uma presença, uma energia, né? Uma frequência mais alta. Combinado? Muito legal. Então, a gente entendeu agora que como funciona esse processo dos 5 sentidos, para o cérebro, para a coluna, para a aura e depois da aura para o corpo espiritual. A gente, nesse conteúdo desse curso, não vamos focar muito na parte espiritual, mas eu estou comentando isso para lembrar que o nosso objetivo é que o nosso espírito possa se comunicar para a aura, né? E nós vamos focar nesse curso de entender quais são os bloqueios que o nosso espírito enfrenta ao entrar em contato com essa aura, porque aqui tem uma aura, né? Então, tipo, aqui tem um ser humano que tem uma aura, né? E essa aura tem 7 regiões, ok? Tem um chakra, tem a aura. Então, quais são os desafios que o espírito enfrenta ao tentar... Porque o espírito, ele está além disso, né? O espírito, ele está depois disso, né? É quando você conecta todas as cores aqui. Então, durante os 7 prisões astrológicas, né? Que é o curso que a gente faz sempre, né? Que é o nosso curso especialíssimo, gratuito, porque a gente gosta de divulgar essa informação importante para todos. A gente resume que o fato de você não acessar o propósito é que você, de repente, tem, sei lá, vou fazer um exemplo, né? Só para lembrar disso. Porque aqui você tem pouco vermelho, mas aqui você tem muito azul, né? Aí você tem um pouco mais de laranja, você tem um pouquinho de amarelo, você tem bastante do verde, você tem
bastante do azul, bastante do violeta, certo? Aí você aprende no 7 prisões o quê? Que você aprendeu o quê? Você aprendeu que então, sendo que o meu azul está muito demais, o verde está muito, mas sendo que não tenho dos chakras inferiores suficiente para fazer, né? Essa integração, me falta essa somatória de integração, por isso que eu não acesso ao propósito, certo? Então, eu faço isso porque eu simplifico a parada, porque eu sei que muitas pessoas não têm condições de aprofundar, nem têm cabeça para aprofundar, né? Não é só uma condição financeira, não tem cabeça, não tem tempo, vontade, prioridade mental de aprofundar. Eu simplifico e falo assim, bom, se você quer acessar melhor o seu propósito, foque nas áreas que você tem mais, que você menos faz. Então, tipo, pode ser contraintuitivo, mas o que você menos gosta de fazer é o que talvez você vai fazer e que vai te fazer bem, porque você vai começar a atuar naquela área que você não atuava. E a sua aura vai ficar mais, vai ficar mais completa, multicolor, e você vai acessar o propósito. Só que na prática, a questão é, por que a pessoa ela tem esse amarelo fraco, esse vermelho fraco? Entendeu? Aí ela vai tentar, eu vou tentar me empenhar nessa coisa. Só que às vezes, quando ele tenta ativar o vermelho, quando ele tenta ativar o amarelo, que ele tem que ativar, ele não consegue ativar porque ele tem bloqueios. E aí ele não sabe onde estão esses bloqueios. Então, por isso que ele vai ter muita dificuldade de desbloquear. E agora, através desse conhecimento, você vai entender o mecanismo do desbloqueio. Você vai entender melhor o porquê que você tem dificuldade com vermelho, com amarelo. Aonde você tem dificuldade, você vai entender o porquê disso. E a gente vai compreender como funciona essa máquina, né? E a gente viu que vem dos 5 sentidos, vai para o cérebro, vai para a coluna, vem para o chakra, vem para a aura. Mas, por exemplo, um exemplo. Quando, por exemplo, aí veja bem, eu fiz esse exemplo, né, da aula, mas agora eu vou falar o seguinte. Lembre-se da primeira vez que você se apaixonou. Você tem essa lembrança de você se apaixonar? Quando você fala assim, lembre-se da primeira vez que você se apaixonou. Você lembra de quem? Eu nunca me apaixonei, então tá bom. Aí eu falo assim, lembre-se do seu primeiro professor, certo? Aí você vai lembrar do primeiro professor. Lembrei da minha professora, né? Então você vai lembrar. Aonde que está essa informação? Na sua aura, né? Na sua aura, no teu corpo espiritual também, na tua aura. Talvez no teu corpo espiritual, ele vem para a tua aura, projeta e vem no seu cérebro, percebe? Ele passa pelos chakras, volta para o cérebro e você tem a lembrança. Entendeu? Você tem a lembrança porque você está chamando a informação de volta. A memória funciona assim, ok? Do mesmo jeito que existe um caminho da aura para você lembrar a informação na cabeça e você projetar a lembrança, se eu te falar assim, lembra do rosto da sua primeira professora, você vai lembrar do rosto, talvez, né? Você viu ela muitas vezes. Minha primeira professora foi uma freira, né? Dominicana, a Suor Franca, a Suor Franca, a irmã Franca. Era muito querida, né? Vou lembrar dela. Também veio o rosto dela, a lembrança dela, me lembrei. Né? Então, do mesmo jeito que essa informação ela desce de volta para a cabeça, né? E depois eu coloco de volta, né? Essas informações, quando elas têm, quando uma informação é uma informação, lembra que a informação branca é a informação que se integra para o corpo espiritual. E temos uma informação que é uma informação, a branca é a boa e a negra é a ruim. O que é a negra? A informação negra é um trauma. Então, quando eu tenho um trauma, eu tenho um problema não resolvido, né? Eu tenho um problema, eu tenho um negócio assim no meu peito porque eu fui traído. Eu não aceito isso. Aí esse negócio ficou no meu peito. Então, eu tenho um luto. Eu não aceitei a morte de alguém. Morreu meu pai, eu não aceito. Morreu minha mãe, eu não aceito. Morreu meu filho, morreu alguém muito querido. E eu não aceito esse luto. Ele vai virar uma mancha negra
na região do verde, no cardíaco. Então, você vai acumular, vocês dizem, você vai acumular uma mancha. Vai ter uma mancha. Então, aqui no verde, vai ter uma mancha. E na mancha, onde tem a mancha, tem um trauma. Às vezes, esses traumas, eles podem pesar, né, de volta para o chakra. Então, por exemplo, um trauma, por exemplo, de uma experiência de um luto ou de uma experiência de uma traição, um luto, né, ele deixa a gente um pouco triste, né, sem ânimo, mas uma traição tem um impacto maior. E ainda se for uma traição de alguém que a gente tem que ver todo dia, né? E que é uma situação complicada que a gente não resolve, né? Então, imagine assim, um exemplo de que eu já vi uma situação dessa, né? Você descobriu a traição, mas você não pode contar que você sabe. Por alguma razão, você fica quieta, não fala nada. E todo dia você vê a pessoa, sabe que ele te traiu e você não faz nada. Esse negócio, ele vai ficando lá, sendo estimulado, vai criar um lixo na aura, e sendo que é muito lixo, ele vai começar a procurar um quê? Um caminho de volta. Então, ele vai para o chakra, ele vem para a coluna, ele vai para o cérebro, e no cérebro ele volta para o corpo físico. E aí, o que acontece? Essa dor pode afetar um órgão. Ele existe dentro do corpo físico, né, uma anatomia dos chakras. Então, se vem uma informação negra do primeiro chakra, ele vai atingir os testículos, né? Se vem lá do cardíaco, vai atingir o peito, as mamas. Por isso que, né, a gente vai entender melhor essa questão da anatomia dos chakras. Aqui é uma aula que é uma das aulas mais importantes do curso, né? E eu vou te mostrar como é que funciona essa conexão dessa informação que vem dos chakras para o corpo físico, até para entender a leitura disso, né? Isso é muito legal. Outra coisa importante, né? Dentro do nosso corpo físico, além dos órgãos, nós temos glândulas. As glândulas são responsáveis por fazer a fabricação dos hormônios, da nossa química, né? O que chama da química do paraíso. Então, se você tem glândulas que fabricam bem os hormônios, você vai ter a química do paraíso. Mas essas glândulas dependem dos chakras. Então, quando os chakras não estão bem, a glândula pode não fabricar o hormônio que ela fabricaria, ok? E aí a gente tem o fenômeno da reposição hormonal. Muita gente repõe o hormônio, só que quando você repõe o hormônio, aí tem gente que faz o sintético, o bioidêntico, né? O sintético é pior, né? Mas o ideal mesmo é você conseguir fabricar o hormônio dentro de você, trabalhando os teus chakras. Então, através dos conhecimentos que eu vou te passar, você vai entender a lógica do porquê uma pessoa não consegue fazer com que a glândula fabrique o hormônio e por que a pessoa pode reeducar o seu corpo, ok? E para fazer funcionar as glândulas, né? Então, em alguns casos, dá para melhorar o desempenho dessas glândulas atuando nos chakras. A gente vai entender, então, quais são as glândulas conectadas a cada chakra, para você entender o mecanismo, como funciona. Você entende a importância dessa informação? Essa informação é vital, é uma informação que a gente tem que ter, porque a gente tem o poder de fazer essas conexões dentro de nós. Então, quando a gente compreende isso, eu não estou nem falando que você tem que obrigatoriamente passar isso para outra pessoa, entendeu? Você pode só para você. Essa informação, entende que é importante para você checar como é que está indo as coisas. É essencial. E aí você vai conseguir conquistar essa química do paraíso e viver aqui na Terra, num paraíso, né? E aí não importa o que acontecer, sabe? Não importa que, tipo, pode ter uma enchente, um terremoto, não importa o que for, mas você vai saber lidar com a crise, porque você não está em crise. Agora, quando você está em crise e chega a crise, aí você não dá conta, entendeu? Mas quando uma pessoa ela não está em crise, ela está bem,
com ela mesma, acontece uma crise, ela sabe lidar com a crise, porque ela tem recurso, ela tem energia para lidar, entende? Então, é muito importante a gente entender que tudo depende primeiro de nós internamente. A gente vai aprender a fazer essa organização. E na próxima aula, então, tipo assim, isso aqui foi um resumo de algo que nós vamos aprender ao longo desse conteúdo. E se você colocar em prática esse conteúdo, você vai ter uma vida plena. Você vai conseguir ter uma vida plena, vai conseguir ter uma vida feliz, né, funcionando, né, e conseguindo fazer com que o teu espírito, quando se comunica com o teu corpo obedece ao teu espírito e as coisas funcionarem. E vai ser um fluxo, você vai entrar no fluxo naturalmente, ok? Agora vamos falar na próxima aula sobre do antes do nascimento, tipo assim, o que acontece antes da gente nascer, né? E até, tipo assim, seria assim, da nossa vida, vamos falar do começo, porque assim, isso aqui não era cronológico, isso aqui era um sistema que a gente usa. Agora eu queria trazer uma fala mais cronológica. Então, explicar qual é a visão da alquimia sobre desde o antes do nascimento, que seria a gravidez, como é que acontece a gravidez, até a morte e as 3 mortes, para que você compreenda esse processo, que vai reger a nossa análise dos fatos e da observação também da doença, porque a doença nem sempre ela vem de um fato que aconteceu agora. Não é que um trauma que acontece agora vai me gerar uma doença. Às vezes eu tenho já um outro trauma antes. Então a gente tem que entender como é que são essas memórias, aonde que elas estão, né? E entender como funciona esse mecanismo é importante para a gente olhar para isso no espaço-tempo, ok? Então vamos lá, na próxima aula, vamos focar nessa questão do nascimento até as 3 mortes. Até a próxima aula.